Olá, sejam bem-vindos. Oi, Ju, oi, Valquíria, sejam bem-vindas. Luana, querida. Mônica, bom demais estar aqui com vocês. Passei 2 semanas, né, ausente da nossa live. Oi, Ruth, querida. E estava com saudades. Bom demais ver vocês. Vamos esperar a galera aí entrando, a galera aí se ajeitando, se aconchegando. Desculpa que meu celular tocou, já desliguei. Então vão se aconchegando, tá bom? Falem pra mim sobre o meu áudio, sobre a minha imagem. botiquemulher.com fazendo presença aqui. Bom demais ver vocês. E aí, acho que a galera tá entrando, né? A galera vai se ajeitando. Quero saber de vocês, como que vocês estão, como que passaram essas 2 segundonas sem live. Eu estava com saudade, hoje preparei um conteúdo, preparei um assunto bem bacana, que é sobre os sinais, né? Os sinais que as pessoas dão, tanto positivo quanto negativo. E quero muito que vocês estejam abertos hoje, até fui anotando aqui algumas coisas, para que a gente seja realista, sabe? Para que a gente não se apegue só no que queremos, no que fantasiamos, no que idealizamos, mas para que a gente comece a ser mais realista, que talvez isso traga um pouquinho de dor, né? Uma dor que nós não gostaríamos de passar, ou aceitar que algo não está sendo da forma como que nós queremos, mas vale a pena. Eu sempre falo assim, às vezes a gente abre mão de alguma coisa aqui, agora, no presente, para uma gratificação a longo prazo. Então é isso que eu quero de vocês. A Zininha, acho, tá falando para que é a primeira live. O Marcelo também tá falando que é a primeira live. Bom demais ver vocês, galera da primeira live. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Tenho live, faço live toda segunda-feira. Sempre falamos sobre assuntos relacionados a relacionamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sinais, tá? Vão me acudindo, vão falando pra mim se tá tudo certo em relação à minha voz, em relação à minha imagem. A Dani também, o Dan também, será que eu li certo o nome dele? A Ju também, caramba, a Dai também, todo mundo primeira live. Poxa, me deu até um frio na barriga agora, que responsa. Tenho que fazer uma super de uma live para todos vocês voltarem semana que vem. Então a galera que tá na primeira live tem alguns itens que eu sempre falo no início. Eu não mando mensagens, tá bom? Falando sobre congressos, pedindo dinheiro por WhatsApp ou pedindo para que vocês coloquem um código. Isso é golpe, tomem cuidado. Não mando dinheiro pedindo transferência, não mando mensagem pedindo transferência. E também não tenho nenhum grupo, nenhum canal fora o meu do Telegram, ok? Porque andou saindo um ou outro grupo falando com o meu nome, então eu não estou lá, somente lá no Telegram, tá? Então sejam bem-vindos. Quanta gente nova nessa live, tô ansiosa. Eu vou começar a ficar mais vezes ausentes, assim, 2 semanas, que daí sempre vai ter uma galera nova para as lives. Tô feliz. A live acabou de começar, faz alguns minutinhos só. Tô só esperando o pessoal ir entrando e se aconchegando para que a gente possa iniciar. E quem quer saber do Telegram, o Telegram, o meu link está lá na biografia. Na verdade, eu sempre posto, sempre coloco lá para que vocês só arrastem para cima e vão direto no Telegram. O Telegram eu sempre faço algumas reflexões em áudio, algumas coisas novas por lá e diferentes também, exclusivas, tá? É um papo mais descontraído, às vezes tenho algum insight, alguma reflexão, vou lá e falo com vocês pelo áudio, tá?
E aí, tá todo mundo de cabeça aberta para essa live de hoje? Quero que vocês coloquem na cabeça que por mais que doa, por mais que machuque, vale muito a pena nós encararmos a realidade e não ficarmos fantasiando e não ficarmos ali, sabe, dando manutenção nas nossas expectativas, porque às vezes a gente não quer passar, quer se prevenir de passar por uma dor, por um sofrimento, só que a gente não percebe que esse isolamento ele vai ficando parcelado, enquanto na verdade nós poderíamos passar por ele de uma vez só, tá? Então, vamos falar dos sinais. Quem aí tem dificuldade de enxergar, de identificar os sinais que as outras pessoas dão? Quem tem essa dificuldade? Tanto os sinais positivos de que quer continuar, quer ter algo, que está afim, quanto os que não, que é só aquilo mesmo, que não quero nada mais sério, ou que na verdade não quero nem estar mais por perto. Quem que tem essa dificuldade? É uma galera, né? Eu também já passei por essa dificuldade. Eu também várias vezes já dei murro em ponta de faca, como eu costumo dizer para vocês. Já fiquei ali insistindo, porque eu queria, porque era a minha vontade, era o meu desejo. E muitas vezes eu deixei de prestar atenção que se eu aceitasse, eu tô falando dos sinais negativos, tá? Que se eu aceitasse, eu estaria cultivando o meu amor próprio, cultivando o fortalecimento da minha autoestima. E muito pelo contrário, muitas vezes a gente coloca a culpa no outro, nossa, o outro me afundou, o outro isso, o outro aquilo, quando que na verdade são os nossos comportamentos de insistir, de continuar ali dando murro em ponta de faca, de ficar mendigando atenção, de ficar querendo um olhar, de querer ficar, ai, mas e se, ai, mas será que ele, nossa, ele deu um like hoje, ela deu um like, ela olhou a minha postagem, ela foi a terceira a olhar a minha postagem, enquanto a gente fica se apegando em coisas que na verdade não concretizam nada. Inclusive, o dialogar, também não concretiza nada. A gente só tem a concretização de alguma coisa quando nós temos a atitude, ou quando alguém tem atitude diante de algum acontecimento ou diante de alguma situação. Então, tome cuidado com o que você está se apegando, porque não é o outro que te ilude, não é o outro que te enrola. Muitas vezes é você que aceita essa enrolação, você que fica ali o tempo todo se colocando nesse papel ou, na verdade, permitindo que a outra pessoa faça isso por você. Tá bom? Eu vou tirar os comentários e depois eu volto com os comentários para ver o que vocês estão falando. O Marcelo tá falando que tem medo de perder. Hoje mesmo eu tava escrevendo, tô escrevendo o meu e-book de dependência emocional e lá, diante da reflexão, eu coloquei assim, a gente tem medo, né, de uma separação, a gente tem medo de um divórcio, a gente tem medo de um rompimento, mas na verdade a gente deveria ter medo mesmo dessa morte lenta que nós vamos tendo quando a gente tá num relacionamento infeliz, quando a gente tá num relacionamento que não é legal, ou na verdade quando a gente gasta a nossa energia, a nossa vida, nossos minutos, nossos dias, todo o nosso tempo fazendo com que aquela pessoa nos olhe, nos dê atenção, ou que aquela pessoa queira ficar com a gente. Porque nós vamos nos abandonando, nós vamos nos deixando de lado, nós vamos nos anulando, nós vamos tendo uma estagnação, um empobrecimento pessoal muito grande para que a gente possa se adaptar àquela pessoa, para que aquela pessoa possa nos ver de alguma forma, tá bom? Então não tenha medo dela te deixar, não tenha medo de terminar caso você esteja percebendo que é necessário, que é o melhor passo a se tomar. Tenha medo de você ir se largando, de você ir se abandonando.
dessa morte lenta que nós vamos tendo por causa de relacionamentos infelizes, de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, de relacionamentos extremamente conturbados, tá bom? Beleza? Posso tirar um pouquinho os comentários, embora eu não goste, porque eu me sinto falando sozinha para as paredes aqui. Mas eu sei que é melhor até mesmo para nossa conexão, tá bom? Ah, outra coisa. Não esqueçam de pegar o aviãozinho ali e mandar para quem precisa, tá? Assistir essa live para ter umas reais das amigas, para os amigos. E também quem tira print da live, vocês sabem que eu adoro ver vocês depois, que eu sempre mando mensagem agradecendo. Tire print, comente, escreva lá depois qual foi o maior insight que você teve dessa live, qual foi a maior caída de ficha que você teve, o que você aprendeu, o que você absorveu, tá bom? Então, vou tirar os comentários agora. Há um tempo atrás, eu escrevi um texto e eu acho até que eu postei ele em alguma foto minha, em alguma coisa aqui no Instagram, falando sobre os sinais, né? Que nós vivemos pedindo sinal, que o universo nos dê sinais, que o mundo nos mostre que isso e que aquilo, mas que muitas vezes nós não estamos dispostos a aceitar sinais que são opostos ao que nós queremos, ao que nós fantasiamos, ao que nós tivemos de expectativa, ao que nós criamos. E a gente vai escondendo o sol com a peneira. E eu sempre falo que o problema de esconder o sol com a peneira é que a gente se queima da mesma forma. A gente acha que não, mas a gente acaba se queimando da mesma forma. Então, o que a gente precisa mesmo para esses sinais é entender que muitas vezes eles vão ser positivos, mas que outras vezes eles vão ser negativos e que o melhor para nós é aceitá-los, que o melhor para nós é vermos que aquilo realmente está indo daquela forma e que a gente vai ter que se adaptar e que a gente vai ter que aceitar, que na verdade nós vamos ter que ter maturidade para entender que nem tudo é como queremos, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo e que principalmente ninguém é obrigado a estar com a gente, ninguém é obrigado a nos amar, ninguém é obrigado a concretizar alguma fantasia, alguma expectativa, algum sonho nosso. Muito pelo contrário. E nem que você é obrigado a estar com alguém que você não queira mais estar. Então, nós precisamos aceitar esses sinais, nós precisamos ter maturidade. Quando a gente alcança essa maturidade, a gente acaba tendo 3 itens bem importantes na vida: a flexibilidade, a assertividade e a resiliência. A resiliência é aquela habilidade que nós temos, né, de se reerguer depois de um tropeço, depois de um momento difícil, depois de uma frustração, de um obstáculo que nós passamos e não conseguimos superá-lo. A assertividade, que é quando nós conseguimos falar tudo que a gente sente de uma maneira ok, sem grosseria, mas também sem aquela passividade. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, de uma forma firme, me colocando numa posição de que realmente é aquilo e vai ser assim, onde eu demonstro as minhas fronteiras e os meus limites. E a flexibilidade, que é onde a gente vai aprendendo a ter jogo de cintura. Então, quando a gente fala sobre maturidade, quando a gente fala sobre amor próprio, todas essas são ferramentas que nos ajudam a cultivar o amor próprio, a cultivar a autoestima e também, obviamente, a alcançar a maturidade emocional. Lembrando que a maturidade emocional, ela nada tem a ver com idade, porque às vezes a gente conhece pessoas de uma idade superior a gente, de uma idade a mais, a gente fala, meu Deus, mas que mundo essa pessoa vive? O que é isso que essa pessoa está falando? Olha a conversa, olha o jeito, olha os objetivos de vida, que na verdade não são compatíveis e são pessoas extremamente
imaturas, e às vezes a gente se dá conta de estar conhecendo alguém bacana e quando fala a idade a gente até se surpreende. Nossa, mas ele é tão maduro, ela é tão madura e é tão novinho assim. Então, maturidade emocional e imaturidade emocional nada tem a ver com a idade propriamente dita. Então, tem a ver com as nossas experiências de vida, com a gente colocar a cara para bater, a gente sair da zona de conforto, a gente aceitar que a vida não gira em torno do nosso umbigo, que a vida não é uma constância ou só uma subida de uhul, uhul, uhul. Muito pelo contrário, a vida ela é instável, né? Ela sobe e desce o tempo todo e nós precisamos ter flexibilidade, ter assertividade, ter a resiliência para ir lidando com isso de uma forma positiva, para ir entendendo, para ir compreendendo e agindo de forma bacana no dia a dia. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso por causa da aceitação desses sinais, que a imaturidade ela leva a gente a achar que as pessoas são obrigadas, que aquilo tem que ser daquela forma que eu quero e pronto, né? Ou até mesmo que as coisas são eternas, que os relacionamentos são eternos, então eu tô conhecendo alguém agora, isso vai ser para sempre. E muito pelo contrário, né? Relacionamento nenhum quer dizer que vai ser para sempre, um namoro, um noivado. Todos esses rótulos não querem dizer que isso vai ser para sempre, muito pelo contrário. Às vezes pode ter algum imprevisto, às vezes pode acontecer alguma coisa e se encerrar no meio do caminho. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E eu até marquei aqui 2 comentários que me chamaram muita atenção na minha postagem da live hoje, que as duas seguidoras, não sei se elas estão aqui, elas vão muito de encontro com o que eu penso que acontece de errado com a grande maioria das pessoas. E a Cíntia, ela comentou assim para mim, sobre o tema de hoje, que eu coloquei como para vocês votarem. Ela falou assim, muito bom o tema, porque a gente escuta as palavras, na realidade a gente chega a escutar apenas as que queremos, ignorando todo o resto, né? E por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso para prevenir um sofrimento, para prevenir uma frustração, para que nossas expectativas elas sejam satisfeitas, para que as nossas expectativas sejam superadas. Então a gente vai fingindo que não tá vendo, a gente vai escondendo o sol com a peneira e só escutando o que queremos, né? Só o que nos faz bem, só aquilo que havíamos sonhado, imaginado, só aquilo que havíamos planejado. E a Gleice, ela também foi na mesma linha de pensamento. Ela falou assim, muitas vezes os sinais são claros e não vemos. Romantizamos situações que não existem amor, que não existe nada de romântico. E é exatamente isso. E por muitas vezes nós vamos ali nos permitindo a ficar em relacionamentos extremamente frios, em relacionamentos extremamente que o parceiro ou a parceira estão ausentes, não se esforçam para estar ali, porque a gente quer o quê? Suprir o que a gente tem aqui no nosso coração, as nossas necessidades e as nossas vontades. Então, por isso que eu falo sempre, cuidado para não se sabotar, porque não basta só o outro dar sinal, o outro falar, o outro ter atitudes que demonstram ali nitidamente que ele não quer ou que é só aquilo e nada mais. Não adianta se nós não estamos dispostos a ficar abertos e entender e a identificar, poxa, por mais que eu queira, não, a pessoa não quer. Ela está dizendo em comportamentos, em atitudes, em ausências, em não respostas, em desrespeitos, em sumiços. Então a gente precisa estar bem abertos para isso, tá? Para que esses sinais possam vir e possam nos permitir ou investir nesse relacionamento, ou na verdade investir para que a gente volte à nossa vida, para que a gente continue até encontrar uma outra pessoa que dê sinais positivos, tá? Então eu acho que o mais importante dessa live não é nem saber quais são os sinais, eu até fui escrevendo uns aqui hoje aqui para falar para vocês, mas não é nem saber decor quais são esses sinais.
Muito pelo contrário, é entender a nossa autorresponsabilidade. O que as nossas permissões, o que as nossas atitudes, o que as nossas escolhas, elas acabam trazendo como consequência para a nossa vida, tá? Então, esquece esse negócio de, me dá a receita do bolo, quais são as regras que eu vou seguir certinho, porque assim eu vou ter um relacionamento. Não, não é assim. Existe todo um contexto e a gente precisa avaliar o contexto. E outra coisa que eu acho bem importante falar é que a gente não deve ficar aí ensinando as pessoas a darem sinais positivos, né? Nós precisamos deixar que essas pessoas elas ajam naturalmente, conforme elas querem, porque às vezes a gente fica insistindo, a gente fica cobrando, a gente fica ali obrigando a pessoa a fazer, a pessoa a ir, a pessoa a ligar, a pessoa a mandar mensagem, responder, e na verdade isso não é natural. A pessoa não está deixando fluir para que o outro se aproxime, para que o outro goste, para que o outro demonstre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Então, o que eu gosto sempre que a gente avalie no contexto quando a gente está conhecendo uma pessoa, quando a gente está ali naquele início de relacionamento e a gente fica assim, poxa, será que essa pessoa está mesmo afim? Será que essa pessoa não está mesmo afim? Então, tem algumas coisas que nós devemos ficar bem espertos. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que muitas vezes a gente, eu falei ali atrás, só enxerga algumas partes, né? E é muito legal a gente avaliar o todo, avaliar o contexto, o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa tem um comportamento bacana, positivo, mas vários outros negativos, né? De negligência, de desrespeito, de te deixar de lado. Então, vamos optar agora a dar um passo atrás e qualquer situação que acontecer, seja de relacionamento ou não, visualizar como um todo, tá? E não só as partes, que eu acredito que assim a gente pode ser mais realistas e não ficar só no ideal, tá? Então, a reciprocidade é algo que a gente deve ficar bem esperto, que deve ser primordial em qualquer início de relacionamento. Então, se a pessoa ela tá mesmo afim, se a pessoa ela quer ficar, se a pessoa ela quer investir naquele relacionamento com você, eu acredito que ela está sendo recíproca. E o que é essa reciprocidade? Não é exatamente o que você faz, ela deva fazer, mas eu acho que precisa ter uma proporcionalidade, um equilíbrio, né? Então, eu faço aqui, a pessoa faz ali, eu mando uma mensagem de bom dia hoje, amanhã a pessoa manda uma mensagem de bom dia, manda uma mensagem de bom dia hoje de manhã, hoje à noite quem inicia o boa noite. Então eu acho que esses pequenos detalhes, eu repito, não são regras, mas é o contexto que a gente tem que ficar esperto, é o contexto que nós precisamos avaliar. E esse equilíbrio de um faz aqui, o outro soma ali, o outro aparece aqui, o outro manda uma mensagem ali, o outro faz uma ligação, o outro cria ou planeja uma saída para o sábado, o outro para o domingo. Então são duas pessoas fluindo para o mesmo lado, são duas pessoas jogando no mesmo time, em que as duas elas querem ficar juntas, elas querem a presença uma da outra e por isso elas vão fazendo, por isso elas vão aparecendo. Então, quando a gente fala sobre reciprocidade, eu acho que a reciprocidade é todo um contexto, sabe? De preocupação, eu me preocupo com você, você se preocupa comigo. No momento em que eu não tô bem, você está ali mais presente, fornecendo aquela ajuda, fornecendo aquele contato, fornecendo aquele apoio e aquela bengala, e assim por diante. Então, por isso que quantas pacientes às vezes me falam, mas e aquele dia que ele deu um like na minha foto, isso não quer dizer que ele gosta ou que ele tá me curtindo, prestando atenção? Cara, isso não quer dizer nada se não tem uma concretização ou se não tem uma continuidade, né? De que adianta a pessoa te mandar mensagem todos os dias, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, e a pessoa ela nunca te chama para nada, a pessoa ela nunca concretiza nada, ela nunca conclui, ela nunca te leva para passear ou te inclui nas coisas dela. De que adianta? Por isso que parem de se apegar em partes que vão satisfazer o seu coração.
e sim avalie o contexto, veja o que realmente está acontecendo, avalie o todo, tá bom? Essa questão que eu acabei de falar sobre o convidar a pessoa para sair. Às vezes a gente inicia num relacionamento, eu sempre falo assim, conduz para algo mais simples no início, para algo mais descontraído e não fica colocando sempre a pessoa ou o inverso, né, em situações mais não é constrangedoras, mas situação que pode deixar a pessoa mais tímida, mais quietinha. Então isso tudo que a gente precisa que a gente precisa prestar atenção, tá? É o conduzir, é o respeitar a situação, é respeitar os limites, tanto os seus quanto da outra pessoa, para que a gente possa ir passando por passinho. Eu tô travada. Tá travado aqui pra mim, será que tá travado pra vocês? Se vocês estão me vendo, me ouvindo. Não tô travada pra vocês? Aqui pra mim ficou reconectando um tempão, até me perdi no assunto. Não tá? Ah, então tá, aqui pra mim tava. Show de bola. Posso continuar? Top. Então, pra mim aqui apareceu que tava reconectando. Show de bola, então vou continuar. Vamos lá. Vou tirar os comentários de novo, tá? Porque se foi alguma coisa de conexão, a gente, o retirar o comentário já ajuda. Eu até me perdi onde eu estava. Tava falando sobre avaliar o contexto, que eu acho uma coisa extremamente importante. A pessoa, ao invés dela ficar só falando, ah, vamos, ah, eu vou, ah, você isso, você aquilo, ah, quando nós pudermos, vamos viajar, isso, aquilo. E a pessoa, ela nunca concretiza, ela nunca faz acontecer. Então, isso tudo que a gente precisa é ir prestando atenção. Eu vou voltar onde eu estava, só preciso relembrar. A pessoa, quando ela tá afim, ela vai te introduzir na vida social dela, no círculo familiar dela, no círculo de amizades dela. Ela vai sempre te introduzir e também, obviamente, vai querer participar do seu mundo, vai querer vivenciar o seu mundo, vai querer ser visto no seu mundo e vai querer que as pessoas te vejam no mundo dele ou no mundo dela. Então isso sim é um comportamento em que a pessoa ela está te dando abertura para que cada vez mais você vá entrando na vida dela e obviamente ela vai te dando espaço para que a doação, vai pedindo espaço para que ela também possa se doar para você, também possa se doar para a vida dela. Eu marquei algo aqui que eu vou ter muita cautela para falar para vocês, que é sobre o responder e o não responder mensagens. Obviamente que quando alguém tá afim, quando alguém quer ficar com a gente, eu tenho muito medo de vocês levarem isso como muita regra, sabe? Como muito literal. E eu não quero isso de vocês. Não quero que vocês virem fantoches dessas regras, desses passos, os 10 isso e os 10 aquilo. Porque não são isso. Absorva o que vale a pena para sua vida, o que vale a pena, o que cabe dentro desse relacionamento, desse conflito ou dessa situação amorosa que você tá passando, tá bom? Então, obviamente, quando a pessoa ela curte a gente, ela responde as mensagens, ela visualiza, se ela tá ocupada, ela fala, daqui a pouco eu respondo, eu estou ocupado, depois eu respondo, agora tá muito puxado aqui na firma, eu acho que eu só vou conseguir responder de noite. Então, a pessoa, ela se faz presente de alguma forma. Não necessariamente a pessoa que curte a gente, ela responde imediato, ela tá ali o tempo todo, na verdade a obrigação dela é a obrigação sua, se ela mandou você já abrir e responder, muito pelo contrário,
Isso não segura ninguém. Nós não devemos ter essa síndrome, eu sempre falo essa síndrome da emergência, mas obviamente a gente precisa se ligar. Poxa, eu mandei uma mensagem sexta, hoje já é segunda noite. Se a pessoa não mandou mensagem, é que provavelmente não respondeu, não nada, é que provavelmente eu não sou prioridade na vida dela, existem outras prioridades. Então eu acho que essas jogadinhas, essas estratégias, esses bons sensos, sabe? Essas caídas de ficha que a gente precisa ir tendo. Ah, se eu mandei uma mensagem de manhã e ele ainda não respondeu, espera até a noite. Às vezes na hora que ele sair do trabalho, ela sair do trabalho e chegar em casa, fala, nossa, foi muito corrido na firma, mas agora eu tô aqui pra gente conversar, etc, etc. Então, preste atenção, né? Tenha bom senso, tenha equilíbrio na hora de avaliar. E principalmente, se a pessoa, por exemplo, desde sexta-feira até hoje, segunda noite, não te respondeu, mas semana retrasada ela deu um like na sua foto, não fique se apegando nisso. Existem outras coisas que nós precisamos e que são bem mais importantes para que concretize, né, esse relacionamento, para que essa pessoa realmente queira ficar com você, tá bom? A pessoa que te curte, que quer ficar, ou que na verdade tem a pretensão de investir nesse relacionamento, é uma pessoa que ela vai te proteger. Ela vai te proteger não é no sentido assim de cuidar da sua vida ou de se responsabilizar pela sua vida, mas ela vai te proteger no sentido de não te expor, de não te constranger, de não te desrespeitar, de não te humilhar, de não brigar com você no sentido de agressões verbais, de agressões físicas, psicológicas. A pessoa ela te protege no sentido da exposição, então ela sempre vai te cuidando. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem alguns casos que eu sempre falo assim, é muito cômodo para a pessoa ela agir com conveniência, né? Então ela aparece, ela resolve dar algum sinal de vida no momento em que é conveniente para ela ou no momento em que ela já realizou, já satisfez todas as outras prioridades dela. Então, isso que eu falo sobre proteger também. A pessoa, ela vai tendo bom senso, ela vai tendo carinho, ela vai tendo consideração, que muitas vezes ela vai fazendo um equilíbrio. Poxa, ontem eu saí com os meus amigos, hoje eu vou dar prioridade para fulana, eu vou dar prioridade para fulano. Então, é esse te proteger, é esse te cuidar, é ter a consideração, é ter o carinho. O fato da pessoa sair, isso. Cara, o top disso aqui é que uma situação que eu coloco vai puxando várias outras, né? Por isso que eu falo que não é regra. O fato de você sair com as suas amigas, ou de você sair com os seus amigos, ou dele sair com os amigos e ela sair com os amigos, não significa que ela não quer, que ele não quer. Muito pelo contrário. É muito bacana quando num relacionamento a gente cuida dessa privacidade de cada um, sabe? Olha, eu tenho meus amigos, eu tenho os seus, outros dias nós estamos todos juntos. Faz parte, é saudável. Se você quer sair com as suas amigas, saia. Isso não vai demonstrar que você não tá nem aí pra ele, muito pelo contrário, né? Então, vamos ser mais leves nesse sentido, né? Vamos nos apegar em outras coisas e não isso. Agora, obviamente, por isso que eu falo muito do bom senso. Quando a pessoa ela só dá prioridade para os amigos, para o futebol, para a academia, para a festa, para a família, e nunca te coloca ali em primeiro lugar, nunca abre mão de alguma dessas coisas para ficar com você, provavelmente que não está tendo compatibilidade. Qual é essa compatibilidade que eu tô falando? Provavelmente essa pessoa ela não quer seguir no mesmo caminho que você ou ter o tipo de relacionamento sério que você queira ter, tá bom? Então, o contato visual é sempre bem-vindo e não é nem só o contato visual que eu falo, é toda aquela postura corporal da pessoa, dela estar aberta, dela estar te olhando, dela estar com você e não sempre ali retraída, sempre querendo sair, sempre querendo te deixar, sempre querendo estar longe de você, seja na balada, seja em outra festa, seja onde for.
Então, avaliem todos esses detalhes que eu tô falando. Não coloquem como regra, mas coloque no contexto de vocês, coloque no contexto dessa situação para que vocês possam ir somando e vendo, poxa, será que essa pessoa realmente tá afim? Será que essa pessoa realmente ela quer o tipo de relacionamento que eu quero? O troço tá compatível? E parar com esse medo que a gente tem, igual o seguidor falou no início da live, de que não vai dar certo, de olhar e falar, cara, não, ele não quer, ela não quer mesmo. Parar com esse medo do sofrimento, de aceitar isso, de passar por esse momento de dor. Porque se a gente não passa por esse momento, não aceita aquilo ali, a gente vai mendigando tanto, a gente vai se humilhando tanto, a gente vai largando todo o resto da vida e gastando toda a energia para que aquela pessoa fique, para que aquela pessoa olhe, para que aquela pessoa esteja ali, para que aquela pessoa de alguma forma aceite ficar com você, porque é quase uma obrigação que você joga em cima dela, ela ficar com você, que você vai morrendo aos pouquinhos na sua vida, você vai se deixando de lado, você vai se largando, você vai se anulando, você vai se abandonando, você vai ficando estagnado. E essa estagnação, ela vem do empobrecimento pessoal. O que é esse empobrecimento pessoal? A gente deixa de lado tudo que a gente gosta, todos os nossos amigos, nossas famílias, nossos sonhos, nossos metas, nossos objetivos, a academia que eu ia, a aula de inglês que eu fazia, para poder gastar energia fazendo com que aquela pessoa fique. Então, eu até vou aqui ativar os comentários agora. Eu coloquei os dois comentários da Cíntia e da Gleice, até quero ver se elas estão aqui na live, para que vocês notem o quanto é importante. Não as regras, não o comportamento em si, como eu falei aqui certinho, mas o contexto e o aceitar os sinais que estão vindo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A internet aqui pra mim não tá boa, tá tão estranha. Eu espero que pra vocês não esteja, que seja só aqui pra mim. Vocês, sim ou não? Vamos lá para eu poder entender. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com avaliar o contexto e não ficar só focado em partes e não só ficar focados em momentos que foi feito o que você gostaria, a forma como você planejava, as suas expectativas foram superadas? Vocês entenderam? Show de bola. Para todos os meus pacientes, eu sempre falo assim: o que eu menos quero para qualquer um de vocês é que vocês sejam fantoches. Fantoches de mim, do que eu falo, do que eu acho certo, das opiniões que eu exponho, das alternativas que eu sugiro, ou até mesmo no momento assim que eles vão tomar alguma decisão. E hoje em dia a gente tem muito assim artigos, né? Os 10 passos, as 10 regras, os 10 sinais, os 3 sinais infalíveis. E eu não acredito que seja bem assim. Eu acho que a gente tem que sempre, né, se tudo que a gente vai ler, seja desde um livro de autoajuda ou até mesmo uma live aqui, nós precisamos absorver o que cabe na nossa realidade, né? Não é tudo que vai caber, não é tudo que vai dar certo, não é tudo que a gente vai conseguir adaptar. Então, vamos começar a ter mais bom senso, mais jogo de cintura. Vamos entender que a vida ela não tem uma receita, que a vida ela não tem regras específicas para todos nós. Às vezes dá certo para mim de um jeito e para você de outro jeito e para fulano de outro jeito. Então, eu acredito que quando a gente tem aqueles 3 pontos que eu falei, eu queria que vocês anotassem: a assertividade, a flexibilidade e a resiliência, nós conseguimos conduzir a vida desde relacionamentos, até mesmo profissionalmente, pessoalmente, de uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais leve, porque a gente vai conseguindo ter muito mais jogo de cintura, tá? O que é esse jogo de cintura? É aquela capacidade que a gente vai tendo de adaptação, de superação, de passar por cima, de cair e se levantar. Tudo isso nós precisamos. Até lá no curso eu falo sobre a importância da nossa flexibilidade para o nosso amor próprio, para o cultivo do nosso amor próprio.
E será que a Cíntia e a Gleice estão aí? Hoje eu adorei o comentário delas, foi muito agregador para mim, para a live, porque eu falei, cara, elas pensam exatamente, elas pensam não, a dificuldade delas é exatamente o que eu penso que é o maior comportamento sabotador que nós temos. É fingir que a gente não tá vendo, é não enxergar algo porque não é aquilo que nós queremos, sabe? E continuar ali insistindo, continuar ali dando murro em ponta de faca. A Gleice está ali. Gleice, ó, um beijo no seu coração. Eu até anotei aqui o seu comentário, o comentário da Cíntia, porque eu fiquei muito feliz na hora que eu vi. Falei, cara, é isso aí. E eu tenho certeza que isso acontece muito com as pessoas. Não é o que eu quero, então eu vou fingir que não tô vendo, eu vou lá insistir até sair da forma como eu quero, até a pessoa resolver olhar pra mim, ficar comigo, e eu tenho uma sensação assim de obrigação, sabe? Como é que a gente pode se sentir satisfeito sabendo que a outra pessoa ela tem feito porque nós obrigamos, porque nós estamos ali ensinando tintim por tintim, quando na verdade o relacionamento é um negócio espontâneo, o relacionamento ele tem que ser algo que flui, algo leve, algo gostoso, sabe? Por mais que a outra pessoa não faça tintim do jeito que eu queria, mas eu sei que ela tá fazendo o máximo que ela pode. E esse máximo que ela pode é algo tolerável, é algo bom, é algo que é um esforço para que esse relacionamento seja concretizado, para que esse relacionamento seja algo mais firme, próspero e saudável. Hoje em dia não, tá? Quando eu falo hoje em dia, era tecnologia e Instagram. Sempre, em qualquer rede social, as mulheres elas vão estar em grande massa, né? Sempre a participação, o estar, o seguir, sempre tem mais mulheres. Mas isso não significa que homens não passam por dificuldades no relacionamento, que homens não passam por relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, homens não passam por situações de serem extremamente dependentes emocionais, inseguros, tímidos, ou que na verdade que eles não queiram um relacionamento. Conheço, trabalho, tenho pacientes, homens que estão aí atrás de um relacionamento e também têm dificuldades em achar alguém que seja compatível, em alguém que queira ter um relacionamento tão sério, de dividir, sabe? Dividir sonhos, dividir a vida. Então, os homens sim têm dificuldades. Às vezes não. A gente tem umas crenças, né, que fodem com a gente, crenças que a gente traz dos nossos relacionamentos anteriores, ou na verdade até mesmo que a gente aprendeu quando a gente estava crescendo, que a gente ouvia que homem isso, homem aquilo, e que mulher isso, mulher tem que fazer, mulher tem que ser, mulher tem que aceitar, mulher tem que baixar a cabeça, porque para ter um relacionamento é sofrido mesmo. Então são crenças desses relacionamentos antigos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, coisas que nós fomos vendo, que nós fomos ouvindo, que nós fomos vivendo junto com eles, e hoje a gente traz essas crenças que de certa forma acabam nos paralisando, nos travando, né? Então, diferente do que muitas mulheres pensam, os homens também têm algumas dificuldades, e a grande maioria deles, eles querem um relacionamento sério. Por isso que eu falo, se respeite, se cuide, não fique aceitando qualquer coisa, porque tem o que você merece por aí e você uma hora vai achar. Tem aquilo que combina com você, que é compatível com você, que é tão grande quanto você, que merece tanto quanto você, é algo bacana. Às vezes a gente acha, poxa, eu não mereço, eu não vou valer tanto a pena, eu não sou tão bacana assim, então eu vou ter que aceitar, vou ter que deixar fazer o que quiserem para eu poder manter um relacionamento. E as coisas não são assim, tá bom? O amor ele não tem que ser algo sofrido, algo dolorido, desde uma agressão física até mesmo uma agressão verbal, aqueles jogos emocionais. O amor não tem que ser, porque ele não é assim. O amor é leve, o amor ele é gostoso,
O amor ele flui, o amor é algo que os dois, um conta com o outro. Mesmo às vezes a gente brigando, mesmo às vezes a gente discutindo, mas um conta com o outro, tá? Então, além de a gente abandonar a partir de agora essa não é obrigação não, esse negócio que a gente tem que ser fantoche, sabe? Fantoche desses artigos, fantoches dessas lives, fantoches de tudo que fala, a gente não tem que ser, a gente tem que adaptar o que cabe na nossa vida, absorver o que cabe na nossa realidade, porque a minha realidade é totalmente diferente da de vocês. O que eu trago aqui, o que as outras meninas psicólogas nós trazemos aqui para vocês, é um norte. E vocês vão ver qual norte dá para vocês, o que é melhor para vocês. A gente vai mostrando o que vale a pena, o que não vale a pena, que às vezes o que você está aceitando é totalmente errado não precisa, não tem necessidade, que o que você está aceitando não faz sentido, que você pode tentar mudar isso aí para ter uma vida melhor, para ter uma saúde mental melhor e até mesmo para ter relacionamentos mais prósperos, mais longos e mais duradouros. Mais longos e mais duradouros. Os dois são longos, os dois são duradouros, né? As duas palavras. Relacionamentos mais saudáveis, tá? Desculpa do fundo do coração se eu não falei o que vocês queriam hoje, né? Que iria aconchegar o coraçãozinho de cada um de vocês. Mas eu acho que nós precisamos ser realistas. Eu falei com vocês da forma como eu falo com um paciente meu aqui, tá? Vamos avaliar o contexto, vamos ver o que está acontecendo. Poxa, dá um passo para trás, enxerga isso aí de uma maneira mais ampla. Olha, ele deu um like na sua foto, mas e aí, quando vocês saíram? Quando ele te chamou para uma janta, quando ele concretizou alguma coisa? Às vezes as pessoas vão nos mantendo de uma certa forma e nós vamos aceitando. Porque às vezes aquilo ali a gente vai criando expectativas. Então às vezes não vale a pena. Às vezes não, a grande maioria das vezes não vale a pena. Vale a pena a gente olhar e falar assim: porra, eu te quero, mas você não me quer mesmo, né? Você não me quer. Então, parte pra sua vida, que eu deixando você seguir pra sua vida, eu vou me permitir continuar caminhando e seguindo a minha. Dói, não era o que eu queria, mas fazer o quê? A gente não pode obrigar ninguém. Ninguém tem obrigação de ficar com a gente. As pessoas, elas podem, elas têm esse direito, mas elas não têm obrigação nenhuma, né? Então, e parar com esse negócio assim, como que eu faço para superar? Parece que o superar, às vezes, é fazer com que a outra pessoa olhe e ache que a gente não tá sentindo nada, né? Que nós estamos ali naquele momento pleno. Não, o superar, sabe o que é? É aquele passinho por passinho, é o levantar num dia e seguir a vida, é levantar no outro dia e voltar a dar atenção pros amigos, voltar a dar atenção para a família, relembrar aqueles sonhos, aquelas metas que a gente tinha e tentar colocar em movimentação. Isso é superar. Superar, a gente tem que ficar pensando que o outro tá olhando, que o outro tá vendo, que eu quero mostrar. Você não tem que mostrar nada para os outros, você tem que mostrar para você. Você tem que estar bem com você e para você. Os outros, paciência, os outros. Foda-se os outros, o outro, a outra, o ex ou a ex, deixa ele seguir a vida dele, deixa ela seguir a vida dela, deixa ela ir atrás da felicidade dela e você também vai atrás da sua. Para de querer mostrar que você é blindada, que você não sofre, que você não chorou um momento. Pare, não é assim, muito pelo contrário. Aceite tudo isso que você está sentindo, que eu tenho certeza que ao aceitar e parar de querer provar para os outros que você não está sentindo nada, vai ser muito mais fácil de você superar, de você carregar para frente a sua vida, de você poder seguir adiante, poder daqui a pouco conhecer uma outra pessoa, tá bom? Ai, foi demais. Até agora, pra mim, tá parecendo que a internet tá ruim às vezes. E aquela hora eu me perdi no assunto porque eu fiquei preocupada com vocês. Vocês perceberam que eu comecei a gaguejar? Até me perdi no que eu tava falando naquela hora. Ok, podemos contar um com o outro. Eu acho que quando nós estamos juntos, quando nós temos alguém pra dar força, sabe? Pra falar assim, não desiste não, tá doendo, mas não desiste não.
amanhã dói um pouco menos, no outro dia dói um pouco menos, e assim você vai indo. Então, quando a gente tem essa força, quando a gente tem a experiência de outras pessoas, né, eu acho que é muito mais fácil. Quando a gente sabe que tem várias pessoas, como todos nós juntos agora, que estamos querendo caminhar no mesmo objetivo, de ter saúde mental, de ter amor próprio, de ter um relacionamento em paz, de ter um relacionamento leve, de ter alguém que realmente queira ficar com a gente e não que eu tenha que ensinar como é querer ficar comigo, eu ensinar quais sinais que ele tem que dar para que eu possa me satisfazer com os sinais, né? Então, nada disso. O amor próprio, ele deve ser primordial, o amor próprio é a nossa base, tá bom? É a nossa base para esses relacionamentos. Exatamente, Adriana. O amor próprio e a autoestima é tudo. E assim, além de ser tudo, eles estão juntos, né? Quando a gente tem autoestima, a gente é elevada, a gente tem aí o amor próprio. Quando o amor próprio está ok, a autoestima também está ok, tá? E ir com medo, tá num relacionamento ruim, mas tá com medo de abandonar porque já virou uma zona de conforto, um costume, vai com medo mesmo, que aos pouquinhos as coisas vão se adaptando. Nem sempre a gente consegue enxergar qual que é o segundo passo depois do primeiro. Às vezes a gente precisa dar o primeiro e o segundo, conforme a gente for dar, a gente vai vendo como que vai ser. E a vida é assim para todos nós. E o caminho ele vai se clareando conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai se adaptando, se organizando, conforme a gente vai vivendo. O caminho a gente só sabe caminhando. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, vocês deixam de caminhar por não saber o caminho. Quando na verdade a gente precisa descobrir ele na própria caminhada. Por isso que eu falo, foque em flexibilidade, em aprender a ser assertivos e a serem resilientes. Obviamente, ter amor próprio, que faz parte desse conjunto todo, mas a flexibilidade, a ter mais tolerância ao sofrimento, à frustração, aos obstáculos que a gente não consegue superar, aos tropeços que nós temos na vida, a assertividade de poder se expor, de poder falar, de poder colocar os seus limites, falar assim, olha, se for assim pra mim não dá, não tem jeito. E a resiliência, que é aquela habilidade que a gente tem de, me reergui, vou recomeçar de novo, quando a gente cai de cara no chão por algum motivo. Tá bom? Combinado? Podemos nos encontrar aqui na outra segunda-feira para mais um tema, para mais uma live bacana. Enquanto isso, nos falamos, nos vemos, conversamos nas nossas postagens, nas nossas caixinhas de perguntas, tá bom? Bom demais ver vocês aqui, reconheço alguns rostinhos, então isso me deixa muito feliz, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, se cuidem e lembrem daquilo que eu falei, nada de ser fantoche, de ninguém, tá bom? De ninguém, de nada, de nenhum arquivo, de nenhum livro, de nenhuma live, de nada. Vocês absorvam o que vale a pena para a vida de vocês. Nós estamos aqui para dar um norte, para sugerir algumas opções de caminhos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.